Bom dia, meu nome é José Maria Rossani Garcês, eu sou advogado e acabo de lançar um livro sobre os métodos alternativos de solução de conflitos. Esse é um tema que cada vez mais tem mais importância aqui no Brasil e em todos os países, de um modo geral, porque a crise dos judiciários é uma crise quase que universal. É difícil, nos tempos atuais, o judiciário dar conta, de um modo satisfatório, das necessidades dos jurisdicionados. Então, os métodos alternativos, como a negociação, a adjudicação, a arbitragem, o consensus building, a negociação em especial, a facilitação, a mediação e outros métodos, não é? Os mini trials, eles cada vez mais têm aplicação em todos os países. Nós temos uma crise no judiciário há muito tempo, há décadas, e que, ainda que com as modificações do processo civil, nós não temos tido chance de diminuir. Ao contrário, tem aumentado o número de processos em andamento. Alguns processos demoram 10, 15, 20 anos para terminar. Isso em outros países é diferente, mas não é muito diferente. Na verdade, os métodos alternativos e fundamentalmente a arbitragem nas grandes questões e a mediação e a negociação e alguns outros métodos nas questões de pequeno e médio porte têm ajudado a solucionar essas questões sem passar pelo método tradicional dos judiciários. Entre nós temos uma cultura ainda recente, bem recente, sobre a utilização desses métodos. Tem muita gente que não conhece, não os conhece bem, e tem muitos que têm até uma certa prevenção. Dentre eles, muitos advogados consideram que esses métodos possam tirar-lhes clientes na esfera que eles conhecem melhor, que é o judiciário contencioso, o judiciário processual. Então, esses advogados ou essas partes, elas relutam, elas têm dificuldades em entregar essas questões para serem resolvidas, por exemplo, por mediação, que é um método que cada vez ganha mais confiança. Inclusive, nós temos agora um projeto de lei de mediação em estudos, e a mediação faz parte do novo projeto do Código de Processo Civil, junto com outros métodos alternativos que os juízes e os tribunais têm de criar para poder solucionar de uma maneira mais amena, em direção à pacificação, as questões que seriam originalmente judiciárias. Então, é na explicação desses métodos, na implantação de uma nova cultura, é que eu acho que é um momento que se oferece para os advogados que, como eu, se importam há muitos anos e já fizeram, como eu fiz, algumas obras e artigos e conferências, e como professor universitário tenho falado sobre os métodos alternativos. À justiça tradicional, quer dizer, ao fórum, ao processo judicial. Então, a maioria das pessoas não pensa exatamente, talvez assim, mas a negociação, que é o método mais básico dos métodos alternativos e o mais simples, é o mais efetivo, é o que tem maior eficácia, é o que produz melhores resultados. Então, um conhecimento básico da negociação, dos métodos de negociar, da chamada escuta ativa, em que uma parte deve escutar a outra de forma ativa, pensando nos interesses dessa outra parte, nessa visão, que é uma visão componente de uma nova cultura, está um dos pontos em que se baseiam
os métodos alternativos. Depois da mediação, depois da negociação, quero dizer, vem como método subsequente quase a mediação ou a conciliação, dependendo da circunstância, um e outro são sinônimos. Então, a mediação ela é feita com auxílio de um terceiro, quer dizer, quando as partes, elas próprias, não conseguem chegar a um resultado eficaz através de uma negociação direta, muitas vezes elas se valem de um terceiro que é o mediador. A função do mediador é simples, ele não resolve nada em relação às partes, ele ajuda as partes a chegarem por elas mesmas a uma resolução para o seu conflito. Ajuda como? Dissipando as animosidades, esclarecendo pontos que entre as partes são pontos obscuros, toldados pela ira, talvez, pelo sentimento de animosidade, e assim os mediadores têm uma função muito importante. Eles têm, em geral, uma capacitação que os torna eficazes em relação às partes, e a atuação deles é muito importante para que as partes cheguem por elas próprias a um consenso. Isso é importante na medida em que as partes que chegam por elas próprias, quer seja pela negociação, quer seja pela mediação ou conciliação, a uma solução para os seus conflitos, elas têm um ponto importante psicologicamente, que é a responsabilidade pela solução, responsabilidade pessoal, que solidifica a solução como uma solução que elas vão cumprir espontaneamente e na qual elas colocam confiança. Então, esses dois métodos que eu falei, a negociação e em seguida a conciliação ou mediação, são métodos que cada vez mais podem e devem ser utilizados pela população antes de que recorram a um judiciário. No nosso escritório, muitas vezes, no passado, recebemos pessoas com a solução ditada por algum parente, algum amigo, advogado talvez, dizendo que deviam entrar com tais tipos de ação, entrar com ações custosas e de longa duração, e quando a negociação mostrou-se um método mais eficaz. Convencidas essas partes de que, através da negociação ou da mediação, nós podíamos encontrar uma solução mais rápida e mais amena e mais pacífica, né? Elas voltaram atrás, algumas vezes, e nós tivemos um bom resultado. É nesse caminho que eu gosto de produzir as minhas obras, de fazer as minhas palestras e as mensagens, para dar essa ideia e implantar esse novo tipo de cultura que cada vez mais será o futuro, porque com a maior esclarecimento da população e uma cultura adequada, nós podemos chegar por nós mesmos a soluções muito melhores, que atendem muito melhor, de forma pacífica, aos conflitos que às vezes são bastante doloridos, bastante sofridos, em que a população se debate. Eu acabo de lançar um livro, que vou mostrar para vocês, é este, sobre as soluções alternativas de conflitos, como praticadas em todo o mundo. Esse livro eu procurei ser mais abrangente e citar algumas soluções que podem ser utilizadas aqui no Brasil e são novidade, como os mini trials, o consensus building e outras fórmulas muito contratuais. Eu acho que essas fórmulas elas podem ser introduzidas na nossa cultura jurídica e na nossa prática, e nós damos assessoria ou consultoria para clientes que usam muito contratos e têm necessidade de utilizar fórmulas de solução, às vezes combinadas, e que não têm uma prática direta em fazê-lo.
a gente dá essa assessoria ou consultoria e criamos as condições multiportas ideais para que esses clientes possam utilizar nos seus contratos, nas suas grandes contratações ou pequenas contratações, fórmulas criativas e combinadas de solução de conflitos que evitem, volto a repetir, o judiciário e os problemas que o judiciário traz com longa duração do processo e um tratamento burocrático e que afasta muitas vezes as partes do melhor caminho, do entendimento e da amizade. É nesse sentido que nós convidamos vocês a conhecer melhor esses métodos.